Olá, gente! Vamos chegando para nossa live de hoje para falar sobre saúde mental em meio à quarentena. Vamos lá. Vamos aguardar. Estou esperando minha parceira Letícia também entrar aqui online. E a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental no meio desse caos que estamos atualmente. Olá, galera! Vamos aguardar alguns minutinhos e a gente já vai começar a falar a respeito desse tema aqui que tá tão em alta ultimamente. Vamos lá. Vamos esperar aqui a Letícia entrar ao vivo. Como é bom ter alguém junto, né? Vocês pensam que é fácil ficar na frente da câmera aqui falando? Não é não. Não é fácil, não. Oiê, deu Oi, Lê! certo? Deu! Eu tava aqui falando quão ruim é ficar na frente de uma câmera sozinha, falando assim, eu não vejo a Socorro. hora que a Letícia entre. Boa noite, tudo bem? Boa noite, estou bem, e você? E vocês aí de casa, do Tudo trabalho, como bem. é que vocês estão? Que legal, quanta gente. Gente, todo mundo chegando. Gente, esfriou, né? Para ajudar. Estamos num Sim. tempinho frio aqui. E a gente quer fazer uma live bem bacana hoje. E a gente espera que seja um norte para quem está nos ouvindo aí de casa, de onde vocês estiverem. Então, compartilhem a live, tá? A gente vai deixar salvo depois. Mas compartilhe, mande para os amigos, familiares que vocês sabem que precisam ouvir sobre esse tema, sobre saúde mental, na situação que estamos atualmente, na pandemia que estamos, nessa quarentena que estamos. Então, compartilhe, tem muita coisa acontecendo por aí, né, Lê? Oh, com certeza, Cá, falou tudo. Vamos, tem muita gente querida entrando aqui, tô vendo, amigos, ex-pacientes, Sim! pacientes, que legal, que legal. Vamos Fê, nos apresentar, né, para Adi, quem não nos conhece. vamos Bom, lá. nós somos sócias, parceiras, amigas, psicólogas, fundadoras aí da Sim, Clínica Alavita. Estamos fazendo aqui nossa sim. primeira live juntas. A Cá já é bem mais experiente aí nessas coisas de internet, online aí. Essa aqui é a minha primeira live. Estou ansiosa, animada, mas tô vendo só gente querida aqui, então já tô me sentindo em casa. Isso é bom, né, Cá? É verdade. É verdade. Para quem não conhece nossa clínica, ela chama Lavita, tá? Ela fica aqui em Piracicaba, localizada em Piracicaba. Nós somos psicólogas comportamentais e a gente ama muito o que a gente faz. E a gente achou que era uma estratégia nesse momento atual, porque a gente não consegue alcançar todo mundo que está precisando, né? De terapia, precisando de um abraço, de um acolhimento. Então, uma das maneiras que a gente tem hoje em dia como mecanismo de alcance é a internet. Então, aqui estamos nós para levar um pouquinho de esperança, de conhecimento e muitas vezes de discernimento nesse momento, né, Lê? Sim, principalmente agora, né? Nesse tempo que estamos vivendo. Acho que é mais do que essencial, né? Com certeza. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos, Bom, vamos. a gente vai fazer, gente, um bate-papo bem leve, tá? Porque a gente não quer que fique uma coisa mecânica, a gente não quer que fique uma coisa que travada. Então, tipo, participem, estamos aqui e vamos juntos. Vamos lá. Lê, Bora. fale pra mim. Vou perguntar agora, já que vamos fazer uma coisa bem leve, uma conversa. Eu quero que você fale pra mim como é que tá em relação a você, o que você tem verificado sobre seus atendimentos, seus clientes, familiares, amigos que estão perto. Como que as pessoas estão em relação à quarentena nesse momento, pensando pelo lado emocional? Bom, nós estamos enfrentando aí um momento de crise, todos nós, né? E isso está muito Sim. nítido em clínica. Hoje a queixa maior é a ansiedade,
transtornos de ansiedade, naturalmente, por conta de tudo que estamos vivendo. Eu estou ansiosa, você, nós da clínica, os autônomos, trabalhadores. Então, a OMS até divulgou uma informação de que o Brasil é o país com mais casos de ansiedade no mundo e, naturalmente, com toda essa crise que estamos vivendo, tá ali batendo recorde, né? Tanto que já tive paciente aí achando que estava com a doença, ou tenho ainda, né, com medos, incertezas sobre o futuro. Então, mais do que nunca, eu acho que o tema ansiedade e saúde mental está em alta, né, cara? Não sei se você repara isso também no consultório, você ainda mais que está atendendo presencialmente também, né? Sim, as pessoas estão totalmente ansiosas nesse momento, né? Totalmente ansiosas, o emocional está totalmente abalado. E não é por menos, que nem você falou, a gente já é o número 1, né? A gente ainda ganhou em número 1 em ansiedade. O Brasil, ele é. E não é por menos diante dessa situação. Acho que todo mundo, de certa forma, está sendo atingido de alguma forma, que seja em relação ao trabalho, que seja em relação aos filhos, as mudanças, os hábitos tendo que mudar, a dificuldade de ficar em casa, perder o contato social que se tinha com familiares, amigos. Então, isso influencia muito. Já tive também mais do que um cliente que achou que estava com Covid e, tipo, vai ao hospital e começa a ter os sintomas, inclusive, de tudo isso. Sim. E a gente sabe quão ruim isso é. E acho que para adentrar um pouquinho nesse assunto em relação à ansiedade, eu queria falar um pouquinho, Lê, em relação ao que você acha da mídia atualmente. O que você acha como que você acha que a mídia, de certa forma, está influenciando nesse momento, positivamente ou negativamente, nas pessoas que estão dentro de casa, assistem muita TV, muita reportagem, etc. Bom, um dos passos para controlar a ansiedade nesse momento que estamos vivendo é desligar a televisão. Acho que é um passo muito importante porque a gente fica num mar de notícias ruins. Não que só seja isso, mas tem tanta fake news, tanta notícia ruim hoje em dia, de morte, números. Então, se você acha que está aí com nível elevado de ansiedade, um dos passos, sem dúvida, é desligar um pouco a televisão, desapegar um pouco de fake news, de notícias de WhatsApp, Facebook, procurar focar um pouco mais num hobby, em algo que te faz bem, em algo que você gosta. Então, eu acho que, óbvio que a informação é super importante, mas tem aí o seu nível. Deixar a televisão o dia inteiro ligada, por exemplo, agora que a gente está dentro de casa, talvez não seja o melhor caminho, o caminho mais saudável, né, Ká? Não, com certeza. A gente verifica que a quantidade de informação que está sendo passada, a gente sabe em si que tem bastante informação que é verídica, etc. Só que é uma coisa que eu sempre falo, a mídia em si, ela nunca vai lucrar, entendeu? Com coisas boas, com notícias boas, entendeu? Quem nunca, né, participou da casa da avó, ou os pais que só assistem notícias de assassinou um, matou um, não sei quem morreu. Então a gente sabe que isso, de certa forma, o sensacionalismo, a tristeza, o medo, etc., também gera lucro para a mídia. E não estamos dizendo, tá, que a situação não é para se tomar cuidado, não é uma situação crítica. Porém, não vai adiantar a gente ficar na frente de uma TV assistindo um monte de coisa negativa, apenas criando, né, mais medo, entendeu? Sim, medo, ansiedade, porque isso vai influenciar na sua vida. Até mesmo, estava conversando com a Lê hoje em relação a isso, porque cada vez que você fica ansioso, seu medo vai lá em cima, o seu nível de cortisol aumenta, e quando o seu nível de cortisol aumenta, a probabilidade dele de se manter muito tempo é de que sua imunidade caia. Então, pensa o seguinte, se você já tá aí numa situação ruim, a gente tem um vírus à solta, né? Um inimigo invisível ainda, a gente não tem nem como lutar com ele frente a frente. Ainda por cima, você tá com medo, tá com ansiedade, sua imunidade cai, abre porta para coisas ruins acontecerem, para coisas ruins entrarem. E não só um vírus. E dentre outras coisas, a gente já viu, existem pessoas que, por exemplo, alergia recorrente, como é que se fala? Aquele herpes que tá sempre saindo... amidalite, muitas vezes algumas doenças recorrentes que vivem acontecendo ali,
também tem uma grande influência da ansiedade nisso tudo. Então, a mídia em si, nesse momento, nem sempre está sendo tão positiva, porque eles vão focar muito no lado negativo. A gente tem que se prevenir, a gente tem que tomar cuidado, mas a gente não tem que também ficar enchendo de assunto e opinião dos outros e tudo negativo, né? Tem muita coisa positiva que a gente pode focar também, né, Lê? Sem dúvida, e a ansiedade, ela somatiza no nosso corpo de uma forma que a gente nem imagina, né? E aí começa a atrapalhar sono, começa a trazer algumas compulsões, e a gente entra num ciclo, porque agora, nessa quarentena, nós não temos muita escapatória, né? Então, se eu tenho, se eu quero fugir para algum lugar, quero tomar um café com uma amiga, não, hoje o mundo mudou, a rotina mudou, então eu preciso escolher hábitos dentro da minha casa para ficar confortável, né? Então, naturalmente a pessoa deixa a televisão ligada, não sai do celular, e aí falaram ali de grupo da família, e realmente é isso mesmo, a gente tem que se blindar para a nossa saúde mental, para não somatizar, porque cuidar da nossa saúde não é só praticar atividade física, se alimentar bem, cuidar da imunidade, no caso, mas principalmente da saúde mental, que é a base de tudo, né, Ká? Então, a mídia aí tem que ter o seu equilíbrio. Nós somos meio que suspeita a falar o que é mais perigoso. Se é o vírus em si ou é a nossa mente, a nossa saúde mental, é as doenças mentais, porque elas também são um inimigo invisível e a maioria das pessoas não compreende o que é, né? E o quanto isso influencia no nosso organismo e na nossa saúde, né? No nosso organismo físico também, viu, gente? Não é só a nossa mente. Não, total. A somatização, né? Somatização. Lê, mandaram algumas perguntas, porque antes da gente fazer a live, eles mandaram algumas perguntas pra gente, falando um pouquinho, perguntando sobre o que gostariam de ouvir, etc. Uma das perguntas que deixaram aqui é quando sabemos que a ansiedade não está em um nível exagerado. Ou melhor, quando sabemos que a ansiedade dela está exagerada. Acho que reformulando dessa maneira fica melhor. Como que a gente percebe que o nosso nível de ansiedade em si, ele realmente está se tornando prejudicial? Bom, o primeiro passo é entender que somos seres ansiosos e respeitar isso. Porque a ansiedade, quanto mais a gente luta, maior ela fica, né? Porque a gente fica um pouco desesperado. Imagina que você está tentando dormir, está com insônia, provida aí de uma ansiedade, e você fala, preciso dormir, você fica olhando para a hora, e você começa a calcular quanto tempo você tem de sono, aí que o sono não vem, aí que o teu cérebro fica cada vez mais ativo, produzindo aí a neuroadrenalina, e aí que você não dorme. Então, a ansiedade, a gente precisa entender que nós somos seres ansiosos, e que nós estamos passando por uma crise, o qual é normal sentir ansiedade. Agora, quando a ansiedade começa a virar um transtorno, começa a virar um distúrbio, quando eu percebo que ela está tirando a minha qualidade de vida. Por exemplo, eu não consigo dormir direito, eu estou tendo algum tipo de compulsão, seja, por exemplo, alimentar, que é a mais famosa, a minha produção no trabalho caiu, criatividade, eu ando desanimado, sem vontade de fazer muitas coisas. Então, quando você percebe que está sem qualidade de vida, e é óbvio que é importante nos observarmos o tempo todo com esse respeito, entender que é normal estar ansioso, mas se está tirando a minha qualidade de vida, aí sim ela pode estar no nível patológico, pode estar ocorrendo algum dos transtornos que eu acho que quase ninguém sabe, Ká, que existem vários tipos de ansiedade, né? Ansiedade generalizada, agorafobia, estresse pós-traumático. Então, aí sim existe a possibilidade da ansiedade estar num nível patológico e você precisa de ajuda. Então, por isso que eu falo sempre nesse olhar para dentro, né? E não ficar se cobrando o tempo todo. Eu tô ansiosa, tem a sua normalidade. A ansiedade, ela não é o tempo todo vilã, mas se ela está tirando a sua qualidade de vida, aí sim. Né, Ká? Concorda? É isso aí. Perfeito, perfeita explicação. É exatamente isso, gente. A partir do momento que se começa a se tirar a qualidade de vida, entendeu? Você começa a passar mais tempo focando em coisas negativas, pensamentos acelerados, muda hábitos, muda a rotina de dormir,
muda a maneira de comer, ou como compulsivamente, ou eu não consigo dormir, etc. E você percebe que seu organismo está acelerando junto com a sua mente, seus pensamentos, aí ela começa a se tornar um problema. Sim. Nós não vamos viver sem ansiedade. Entendam isso. Ela é necessária para nossa sobrevivência. Sim. É ela quem te faz acordar quando o despertador toca e fala, você precisa trabalhar para ganhar o seu sustento. Tá? Sem ela, a gente não levanta, não. Nem sempre a gente levanta para trabalhar e fala, mais um dia. Tem vezes que a gente precisa da ansiedade para falar assim, se eu não acordar para trabalhar, eu não vou conseguir meu sustento. Ela é necessária para a sobrevivência. Com certeza. Então ela vai aparecer ali um monte de momento. É ela quem faz você olhar para os dois lados para atravessar a rua. Ela quem faz você respeitar regras. Tudo isso. Então é isso que a ansiedade é em si. E ela é boa, é um mecanismo de como é que se fala? Mecanismo de defesa do corpo, isso, do organismo. Agora, se ela não estiver funcionando direito, a gente fazia um monte de coisa por aí, sofria risco. Então, é normal a gente ficar em alerta em uma situação que a gente está de pandemia. O normal não é, que a Letícia falou, quando se começa a perder qualidade de vida. Sim, sim. Sim. E assim, quando começa a perder a qualidade de vida, é um início, mas se você acaba atingindo, acaba negligenciando, ou né, enfim, a gente faz isso, né, cara? A gente às vezes sabe que a gente precisa de ajuda, mas a gente não vai atrás. E aí existem alguns sintomas físicos, por exemplo, falta de ar, sudorese, taquicardia, e aí sim chega num nível mais de ataque, crise de ansiedade, né? Então, mas antes disso, você começa a perceber no seu dia a dia a qualidade de vida sendo prejudicada nesse sentido que a gente falou, né? Perfeito. Ilê, você tocou no assunto. Qual que é o primeiro sintoma que você falou que se tem quando a pessoa está numa crise de ansiedade, normalmente? Falta de ar. Né? Falta de ar. Sintoma do coronavírus. Então, gente, é o seguinte, que nem a Alice acabou de falar, falta de ar, entendeu? Taquicardia, entre outras coisas, são sintomas de ansiedade. Escutem o que eu tô falando, muitas pessoas estão indo parar no pronto de atendimento, no pronto-socorro, no médico, etc., com sintoma, por exemplo, de falta de ar e tudo mais, e não é corona, só que vai até o ambiente por medo, a ansiedade tá no pico, entendeu? Então a gente precisa saber discernir o que é uma coisa de outra. Tá? Porque muitas vezes a pessoa ela não tá doente, mas ela vai para um ambiente e ela acaba se contaminando lá. Muitas vezes a doença dela é outra, entendeu? É de cunho emocional. Sim. Mas a gente tá com tanto medo que daí falta ar. A primeira coisa, gente, será que é o sintoma? Eu não consigo respirar. A primeira coisa que você vai fazer nessa situação. É incrível, né? Quem nunca assistiu um programa de saúde que estava focando na doença e começou a sentir os sintomas, né? Eu acho que várias pessoas aqui, eu pelo menos já achei em algum momento que eu tava com coronavírus, eu que vivo com a minha rinite atacada, então eu acho que como é incrível o poder da nossa mente, tanto para o bem quanto para essas questões aí, para essas neuras que a gente entra, né? E aí deslancha na ansiedade. Cá, deixa eu só fazer uma observação. Que pessoas muito queridas, uma amiga minha muito querida mandou uma pergunta aqui, a Lorena, obrigada. Eu não sei, é a primeira vez que eu apareço ao vivo e já sumiu a pergunta. E aí eu não... Tá aqui. Não, mas aí o que a gente pode fazer, ou a gente deixa para responder no final, ou se já tiver passado tempo, a gente guarda a pergunta para responder depois, né? Acho importante, porque quem quiser mandar pergunta pode mandar. Eu tô vendo. Sim. Eu não sei, sumiu já para mim, mas eu vi que tinha pergunta, tinha o comentário da Berenice também. Então depois eu olho com calma e se não der tempo de responder hoje, a gente responde depois ou até no privado. Tá? Só para responder. Tá. Seguimos. Uma pessoa havia comentado, inclusive, assim, o seguinte, Lê, que mandaram pra gente. Meu filho está com medo de ver pessoas por escutar os pais falarem de Covid. Você percebe que até crianças estão sendo afetadas nesse momento, né? Com certeza. E logo em seguida, a gente recebeu uma pergunta do seguinte. Como lidar com crianças ansiosas e depressivas em tempo de quarentena? Essa é boa, né? Com certeza. Como lidar... Assim, com crianças ansiosas e depressivas em tempo de quarentena. É um desafio imenso. Diga. Não, pode falar. Eu te corto.
Não, eu digo que é um desafio imenso, porque a criança, ela é muito do exemplo, né? Ela é muito observadora. Então, quando eu falo em rotina, nova rotina para esse novo mundo que estamos vivendo, porque não estamos de férias, não estamos em casa, tá uma loucura. Então, a galera tá tendo uma reunião atrás da outra. Eu falo aqui pelo meu marido, que não para, que tá trabalhando muito mais agora, e eu preciso me dividir aqui com o filho em casa, com o bebê em casa, me dividir assim, mil. Então, quando a gente fala em criança ansiosa, não é só uma questão do que está acontecendo no momento, mas é o que o adulto está passando para essa criança, né? O que a gente está fazendo? Por isso que eu falo, a gente precisa muito olhar o nosso comportamento, certo? Então, normalmente, o que a gente observa muito em clínica, isso é independente do coronavírus, tudo que a gente está passando, mas já teve muitos casos da criança vir com um sintoma que pais têm, tá? Então, por exemplo, filho com dor de cabeça recorrente e a mãe tinha crises de enxaqueca, né? E hoje eu vejo na prática como que o filho absorve tudo que a gente né? Se eu tô estressada, a minha filha tá super estressada também. Se eu tô calma, ela tá calma. Então, eu acho que o primeiro passo para um pai, para uma mãe, é respirar um pouquinho, parar um pouquinho e olhar para si, né? Como que eu posso fazer para ajudar a criança, mas muitas vezes a mudança de comportamento, a mudança de atitude, de perspectiva, já vai refletir dessa forma, né? Então, Sim, essa questão do perfeito, espelho, do perfeito. reflexo, né? Perfeito, Lê. É perfeito. É isso mesmo, gente. Acho que, pais, vocês que estão tendo dificuldade para lidar com os filhos que estão ansiosos, olhem para si também. Que nem a Alicia falou, analise os seus pensamentos, analise as suas emoções, entendeu? Porque, que nem a Alicia falou, o reflexo é um espelho. Então, de certa forma, quando você começa a olhar para si, perceber aquilo que você está sentindo e perceber que isso está refletindo nos seus filhos, você consegue, de certa forma, ter um controle melhor das suas do seu emocional e consegue reverter a situação. Tem gente que Sim, fala assim, ai, Cássia, eu tenho dificuldade, eu não consigo parar de pensar tal coisa, etc. Os seus pensamentos, entendeu? São de sua responsabilidade. Ele só vai na direção que você permite que ele vá, entendeu? A gente pode desviar a direção dos nossos pensamentos. A gente tem que acreditar que pode desviar a direção dos nossos pensamentos. Então, se eu estou pensando, focando muita coisa negativa, etc., transforme aquilo. Procure outras coisas, coisas que te motivem, coisas, informações positivas. Tente você forçar. No início é lógico que é ruim, mas você precisa forçar em busca de conteúdo, de coisas positivas, fazer coisas que te agradem, fazer coisas que te façam bem. Porque, de certa forma, daí o seu foco dos pensamentos negativos, ele sai dessa área, ele começa a olhar para uma outra perspectiva, tá? Você é dono da sua mente, você é dono das suas emoções, você tem que aprender aos pouquinhos, controlar e a compreender mais você mesmo. Tenha mais aceitação, mais amor por você. com certeza. Eu acho que, claro que se é uma ansiedade patológica, como a gente fala, na criança, e existem vários procedimentos, várias ferramentas que a gente pode disponibilizar também, né, Cá? Então, se tiver algum pai, alguma mãe Sim. passando por essa situação, tem vários exercícios. Por exemplo, um dos exercícios é do semáforo, que é o sinal verde, o sinal vermelho, o sinal amarelo, que aí você ensina para a criança de forma lúdica a respirar. Também é bom os pais treinarem a escuta. Nem todo mundo... Aliás, falar é uma necessidade, escutar é uma arte, né? Então, escutar a criança, Exato. sentar, olho no olho, mesma altura, né? Então, o abraço, o conforto, o apoio, eu acho que é o momento que a gente está precisando disso mais do que nunca. Mas a questão do espelho, ela funciona muito. E um exercício de ansiedade, só quando a gente... Claro que a gente pode mudar os nossos pensamentos, é muito difícil, porque nós somos influenciados pelo meio. Então, nós estamos passando por um momento super difícil, então, às vezes, parece que os pensamentos dominam nossos comportamentos. Sim. Então, requer uma prática Sim. para isso se tornar habitual. Mas só a própria reflexão, eu estou pensando isso, por que será que eu estou pensando isso?
Só isso já diminui a ansiedade. Porque a gente começa a tirar algumas conclusões, que a gente está sofrendo por antecipação, ou que, não, pera, não está tão assim, eu posso estar exagerando. Então, é uma forma saudável de controlar os pensamentos aversivos, né? Bom, analise aquilo que você pensa, né? Exatamente. Bom, vamos lá, o que mais temos aqui? Como manter o equilíbrio da quarentena? O bom humor e não explodir rápido. Boa! Bom, tudo isso, né, cara, tá relacionado à ansiedade. Fica difícil da gente fugir desse tema. Porque explodir rápido, se a gente chega nessa situação, é porque já existe um acúmulo de estresse muito forte. O que eu imagino aí, escutando essa pergunta, vem assim uma ideia de desorganização. Quando eu penso em desorganização, a gente precisa organizar. Nós precisamos entender, e não é fácil, eu ainda estou entendendo, que nós estamos passando por uma nova situação, Oi, Mônica! Agora que eu estou conseguindo acompanhar. Que nós estamos passando por uma nova situação, por um momento difícil. Então, é importante novos hábitos, tentar abandonar algo, fechar e abrir ciclos, né? Eu estou falando mais ou menos isso. Então, colocar uma rotina dentro de casa, que você consiga fazer coisas para o seu próprio bem. Então, um momento para você, seja um exercício físico, seja uma leitura de livro, seja assistir um seriado, enfim. Eu acho que para não explodir, né, para não deixar isso somatizar ou chegar no último nível, é importante uma organização de trabalho, vida pessoal, lazer, tudo junto, sabe? Um equilíbrio, aquela roda da vida bem redondinha mesmo, sabe? Porque é um desafio estar dentro de casa e todos os dias fazendo a mesma coisa, né? Não sei se eu respondi, cara, me ajuda aí. Opa! Eu acho que, tipo assim, se você tá percebendo que nesse momento de quarentena você tá explodindo mais do que antigamente, é que nem a Letícia falou, já é uma soma de coisas, entendeu? Nesse momento, a gente tá mais perto dos nossos familiares, das pessoas que moram com a gente perdeu um pouco de contato social com as pessoas que a gente gostava de sair, curtir um happy hour, etc. E então, nesse momento, a gente precisa verificar também como estão as relações dentro do ambiente que a gente mora. Como que está sendo isso, como está sendo o diálogo, se tem diálogo, se não tem, tá? E tentar, de certa forma, reestruturar melhor as coisas, conseguir, de certa forma, entender o que está acontecendo, reestruturar novamente os relacionamentos dentro de casa, porque não adianta nada a gente estar dentro de casa com uma pessoa e a gente não conseguir conviver com ela lá dentro. E nesse momento a gente está sendo obrigada a conviver com os nossos. E é para ser algo positivo, gente, e não negativo, entendeu? E a gente precisa avaliar que se está sendo tão negativo assim, o que é que está acontecendo? Como que está sendo essa relação? O que está aparecendo agora, que está aflorando nessa quarentena que eu estou mais dentro de casa? Como é que estão meus pensamentos? Porque muitas vezes é quando a gente está sozinho, que a gente para de sair, de passear, de ver gente, etc., que a gente começa a se ouvir. E tem vezes que a gente começa a escutar diferente, porque não tem muito mais com quem conversar. A gente conversa pela internet, etc. E tem vezes que a gente tá sozinho também dentro de casa, e daí você começa a se escutar. Então comece a prestar atenção no que você diz pra você mesmo, de como tá o seu emocional, do que é que você sente, quais são as suas escolhas, qual que é o rumo que sua vida tá dando, se tá de acordo com aquilo que são os seus valores ou não. Então esse é o momento, e tem vezes que isso pode causar um estresse, tá? Mas nada é impossível. A gente precisa, que nem ele que você falou, se aproximar daquilo que nos faz bem também. Você tem o controle da sua vida, né? Eu acho que é o momento mais propício pro autoconhecimento, para essa prática. Autoconhecimento. Nós ignoramos muito isso, né? A gente segue, vive, trabalha, faz a nossa rotina e às vezes nós temos aí, sei lá, relacionamentos tóxicos, por exemplo, e nós já sabíamos disso, mas a gente empurra com a barriga e aí chega essa quarentena e escancara na nossa cara que nós temos que conviver nesse relacionamento tóxico e às vezes é muito difícil, por isso que exige muito, é um momento de autocontrole, autoconhecimento,
é uma nova descoberta, um novo eu. Falo por nós, né? Quanto autônomas, psicólogas, mãe, então, né? O que a Casa gente está fazendo nova agora, ali. né? Exatamente. Então a gente vai se redescobrindo. E é muito interessante isso, porque como somos resilientes, a gente tem o poder de transformar a situação. Então, se está no topo, se eu estou quase explodindo, eu preciso parar um pouco, olhar para mim, fazer alguns exercícios de relaxamento, que também a gente pode passar, né, Cá? Porque, nossa, como é difícil fazer uma live com assuntos tão amplos e tentar ser objetiva. Meu maior desafio aqui gravando vídeo pelo Instagram, porque tem muito material, tem muito conteúdo. Então, eu reforço que se a situação está num nível que está tirando a tua qualidade de vida, conversa com a gente, né, Cá? Existem vários procedimentos, vários materiais, mas é importante esse olhar para dentro. Porque às vezes a gente surta, a gente explode, porque a gente está olhando muito o outro. O comportamento do outro, o trabalho. Para um pouco, olha para si, e você vai ver que o nível de ansiedade já dá uma abaixada considerável, né, Cá? Perfeito. Eu acho assim, vamos falar um pouquinho, Lê, sobre as mudanças de rotinas devido à quarentena também. Trabalho, escola, crise financeira. E, gente, olha, se vocês perceberem, isso aqui que eu e a Letícia estamos fazendo é uma mudança de rotina. Eu não imaginava que às 9 horas da noite eu ia estar fazendo, né, uma live nesse momento, ia ter uma pandemia e tudo mais. A gente teve que se adaptar e começar a atender online. Nós somos psicólogas do presencial, é o que a gente ama fazer. Já atendi online, entendeu? Alguns clientes meus que não moram mais aqui dentro do país ou estão em outra cidade, mas eram pouquíssimos. E quando aconteceu de tudo que aconteceu, de parar tudo, só tinha o online, né? Então a gente teve que se adaptar também à situação. E não vou falar que é fácil. Os medos, as inseguranças pra gente também, entendeu? Acho que todos somos humanos, somos iguais, viu? Não pensa assim que a gente teve que o pessoal endeusa a gente, né? Como se a gente não tivesse problema nenhum, a gente conseguisse desvendar tudo, lidar com o nosso emocional. Nós também somos humanos, nós também precisamos muitas vezes que alguém nos acolha. Então, sim, a gente também passa dificuldades e a gente teve que se adaptar à situação nova. E a gente ainda está se adaptando a muita mudança que está acontecendo. Sim. E acredito que essa quarentena, o Covid, tudo que está acontecendo, vai mudar a nossa sociedade, acredito eu, que de uma forma grande, né, daqui para frente. Acho que nunca mais vai voltar ser exatamente a mesma coisa, mas não se assustem, né, Lê? Não. A mudança não é ruim. É porque nós estamos assustados com o desconhecido, né? Por isso que causa essa incerteza. O que vai ser de amanhã, do amanhã, né? Então, eu acho que agora, Cá, as preocupações vão mudando. Então, primeiro vem o medo da doença, sim, depois o medo do trabalho, depois o medo do amanhã, o que vai acontecer amanhã, quando que eu vou poder voltar a ver meus amigos, a voltar a ter minha rotina. Então, tudo que é desconhecido, o nosso cérebro, né, fica em estado de alerta, e aí sim, estamos propensos a tudo que a gente já falou. Mas pensa que transformação, quem me conhece acá sabe muito bem, eu aqui fazendo uma live. Gente, pensa bem, eu super tímida, super envergonhada, mas é a necessidade. É a necessidade, né? Então, nós precisamos enfrentar alguns tabus e pensar na mudança, mas pensar como algo positivo, porque já é desconhecido. O nosso cérebro já está em estado de alerta. Se nós continuarmos alimentando os medos, os tabus, as crenças negativas, a gente não sai do lugar. E pior, a gente fica num ciclo ansioso, né? Vicioso e ansioso. E é difícil quebrar, porque o nosso cérebro fica condicionado a pensamentos ruins. E aí deslancha em ansiedade, em medo do futuro. Porque quando a gente começa a encarar os desafios, começa a se transformar, a gente quer mais encarar o futuro, né? Eu já quero mais live, eu já quero... Então, acontece uma coisa muito boa, que é a neuroplasticidade. Então, nós temos o poder da transformação. Por isso que eu falo que nós somos resilientes, nós estamos passando por tudo isso e estamos buscando a evolução. Isso que é o mais bonito de tudo, né, Cá? Por isso que é bom, por isso que não é ruim. Exato. Eu acho que muitas coisas vão mudar, lógico, já estão mudando. Os pais estão tendo que lidar hoje em dia com os filhos dentro de casa estudando, né? Online. Tendo que arranjar atividades o tempo todo para eles dentro de casa, entreter, etc. Gastar um pouco da energia deles ali, né?
é uma questão também do... A gente tem que prestar atenção também nos filhos que estão em casa, porque muitas vezes é esse momento que você consegue se aproximar mais do seu filho, criar um vínculo que talvez não foi formado, porque a gente só trabalha, a gente só cuida da casa, etc. Então esse é o momento de se aproximar também dos seus que estão ali dentro, dar uma olhada para essa criança, ver o que ela está identificar qual é a ansiedade dela, porque é muito agitada, então por que essa criança é tão agitada desse jeito? E assim em diante. Eu acho que em relação aos trabalhos, a gente vai, que nem a gente estava falando sobre a mudança, acho que o mundo não vai realmente ser mais como era antes. Não, acho que muitos empregos vão ter que se adaptar. A gente tem que ver que, diante dessa situação, tem empresas aqui em Piracicaba, entre outros lugares, que já estão tendo que ter adaptação na empresa para trabalhar, entendeu? Muitas vezes mantendo distanciamento, segurança, a higiene já mudou. Eu não sei vocês, mas parece que o álcool em gel, para mim, ele se tornou um creme de mão, né? Que, tipo, você tá o tempo todo passando. A gente já tá criando novos hábitos. Acredito eu que por mais... Vamos supor que o vírus acabasse hoje, não tem mais vírus. Eu acredito que eu ainda ia de vez em quando passar álcool em gel na mão. Com certeza. Álcool em gel na mão, higienizar as compras de uma maneira diferente. E se for parar para pensar, nem sempre é tão ruim assim. Acho que a maneira de higiene nossa mudar, adaptar melhor os trabalhos. Acho que muitas coisas vão começar a passar agora de ser de uma maneira mais virtual. A gente precisa perceber que essa questão do online, a questão da internet, o benefício que também ela nos traz, Sim. Entendeu? Ele é positivo, o trabalho, assim, porque hoje em dia a gente está vendo profissões que, ainda bem, graças a Deus, não pararam, algumas empresas, porque o funcionário, a pessoa, o colaborador dele, perdão, o colaborador consegue trabalhar em casa, entendeu? De casa, ele consegue ligar o computador dele ali, o notebook dele e trabalhar por ali. Então, isso é bacana, entendeu? A gente está evoluindo. Sim. Só que a gente tem que pensar a partir de agora de evoluir junto com isso. Se adaptar melhor às coisas. Se adaptar ao mundo novo que está sendo criado, ao mundo da tecnologia também. Porque se a gente não se adaptar, a gente vai ficando para trás. E não tem idade, gente, para essa adaptação, entendeu? A gente precisa ir criando esse hábito. Porque, beleza, hoje aconteceu, infelizmente, de aparecer essa pandemia, etc. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Não. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então a gente tem que estar sempre preparado, se adaptando, ganhando conhecimento, adquirindo novos meios, etc. Porque isso é bom, isso é evoluir. E existe uma fala que ou a gente está evoluindo ou a gente está morrendo. E a gente tem que parar para se analisar, para perceber o seguinte: quem sou eu nesse momento? Eu sou uma pessoa que estou evoluindo na vida ou estou estagnado e morrendo ali? Sem ter uma evolução, sem ter um conhecimento a mais. Se você não aprende nada de novo há mais de um ano, calma aí, alguma coisa está errado. Nem que seja uma receita, gente. Dá pra gente aprender algo de novo. A partir do momento que você adquire um conhecimento novo, você se transforma por aquilo que você está conhecendo. São relacionamentos e tudo mais. Então, tem o seu lado negativo da crise, de tudo isso tem. A gente está com medo. Financeiramente estamos com medo, do trabalho estamos com medo, muitas pessoas estão sendo afetadas por isso. E já faço um apelo aqui para se você que não foi tão afetado pela situação, estenda a mão. Esse é o momento da gente ser humano, né, Lê? Oh, com certeza. Com certeza. É bem isso da evolução, de se adaptar ao meio, né? Mas o mundo é outro. E nós também somos outros. Eu acho que nós estamos dando muito mais valor a coisas que antes não eram tão notadas assim, né? Desde o abraço até o contato físico. E eu recebi uma pergunta, como ajudar pais depressivos à distância? Muitas vezes a pessoa está morando junto com os pais e será que está com essa preocupação assim, ou não está enxergando, ou está negligenciando, porque a rotina é essa. E agora parece que com o distanciamento, o olhar para os avós, para os pais, está diferente, tá mais carinhoso. Então, eu acho que tem muita coisa boa vindo. Eu acho que é o mundo novo. Vamos olhar com bons olhos. Eu sei que existe toda essa crise, mas vamos olhar com bons olhos, porque isso sim é o poder que a gente tem de mudar o nosso pensamento para conseguir boas consequências para a nossa vida. Então, se o mundo está diferente, o mundo está exigindo uma Letícia diferente também. Não é compatível, né? Toda essa mudança e eu, a mesma pessoa, não dá, não adianta. Então, eu acho que nós precisamos nos questionar quem nós queremos nos tornar,
quem eu quero ser a partir de agora? E aí eu acho que é uma oportunidade. É uma oportunidade para eu abandonar velhos hábitos, é uma oportunidade para eu me reinventar. Então, agora é a hora, né, Ká? Sabe? Eu penso dessa Com forma. certeza. Com certeza. Teve uma mensagem que deixaram, inclusive, pra gente, falando assim, ó, me cobro muito em ser produtiva na quarentena. Isso me deixa ansiosa demais. Gente, tudo tem limite, tá? Tudo tem que ter um equilíbrio. Tem gente que tá aproveitando a quarentena, e não tô falando que isso é negativo, isso é positivo, tá? Tem gente que tá aproveitando a quarentena pra se adaptar, pra fazer novos cursos, pra fazer coisas novas, etc. E ótimo, maravilha. Mas a partir do momento que você começa a se cobrar por conta disso, já não é saudável, perde o equilíbrio, né, Não. Lê? Nossa, cobrança, não, gente. Gente, a gente já tem tanta cobrança hoje em dia, e a pior cobrança é a autocobrança. Mas o chefe pode cobrar, a mãe pode cobrar, o marido pode cobrar. A pior cobrança é aquela que nós fazemos com a... Por quê? Porque a gente sabe o que pega, né? A gente sabe onde dói, Sim, onde é a ferida. Então, a pior cobrança é a sim, própria. E aí é o maior mal que a gente nos faz. Nós precisamos ser nossos melhores amigos, porque com certeza. senão, gente, a pressão é tanta que a gente acaba alimentando aí os velhos, os vícios, né? Os pensamentos viciantes que eu falo, porque eu não sei porquê, mas o pensamento negativo parece que ele é mais fácil, né? Ai, não vai dar certo, eu não vou Penso. conseguir. É uma luta ter que manter a mente positiva. Então, já basta toda a sociedade, tudo que está acontecendo. Então, eu preciso ser a minha melhor amiga, eu preciso me querer bem, eu preciso entender que eu não dou conta de tudo, porque existe uma competitividade hoje em dia, né? Tanto no trabalho, com tudo, com vida pessoal, quem dá conta de tudo. E ninguém dá conta de tudo, ninguém agrada todo mundo. Então, eu acho que o primeiro passo mesmo para tudo é se respeitar, é o amor próprio, é o autocuidado. Fundamental, né? Então, sem Com cobranças, toda por certeza. favor, né? É isso aí. Começou a ter cobrança, para. Você não está numa competição com ninguém, entendeu? É, Você tem que avaliar a sua própria evolução, entendeu? Se você já fez um pouquinho mais hoje do que ontem, já é uma evolução. A gente não precisa ficar se exigindo demais. É que nem a gente falou, a gente está no momento já que, gente, está muito complicado, entendeu? A gente está vivendo aos escuros, numa insegurança total. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, etc. É notícia, é guerra política, é tanta coisa, entendeu? Que se a gente ainda estiver dentro de casa pensando, não, tem que ser produtiva, tem que produzir, tem que aprender, tem que ser. Calma, entendeu? Respira, né? entendeu? Um pouquinho de É, cada vez. Primeiro manter equilíbrio, primeiro a sua saúde mental. Depois você corre sim. atrás e aprender alguma coisa nova. Gente, sempre o primeiro passo somos nós. Ah, eu estou desesperada porque minha filha não sei o quê. O primeiro passo sou eu. Ah, eu estou desesperada porque o meu trabalho. O primeiro passo sou... sempre, sempre. Para qualquer evolução, para qualquer aprendizado, para qualquer projeto novo, sempre é o autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento. Agora estamos em tempo de autoconhecimento, que eu gosto, o que eu quero, quem eu quero me transformar. Ai, cara. Tá Se eu aqui. tivesse travado aqui, porque eu tô com pouca bateria. Não, tá, então tá. Bom, vamos Vamos aproveitar lá. para fazer uma. A gente está seguindo para o final, gente, que já estamos já em 45 minutos de live. Olha que maravilha! Como passa assim, Praticamente ó. uma sessão de terapia. Uma sessão de terapia. É uma sessão. Vamos lá. A próxima pergunta que está aqui é como lidar com o distanciamento nesse novo modelo atual de vida? Dicas para isso? Como lidar com o quê? Com distanciamento? Nesse modelo de vida atual, que é esse momento que a gente está passando. Como lidar com o distanciamento? Quais são as dicas para lidar com o distanciamento? Bom, aí nós estamos falando, acredito eu, que de comportamento social, né? Porque não estamos tomando café com a amiga, não estamos Isso, no é ao isso. vivo, né? No presencial. Como lidar? Eu acho que alimentar o social é muito importante, principalmente
para algumas pessoas ansiosas a ponto de fobias sociais, por exemplo, timidez exacerbada. Então, alimentar o contato mesmo que virtual, né? Então, não deixar de conversar com os amigos, não deixar de marcar um happy hour, o que a gente está fazendo agora. Eu tô vendo, gente, tem muita gente querida aqui assistindo a gente, super legal, eu tô super contente. Então, eu acho que alimentar isso, e principalmente com as pessoas mais velhas, penso eu. Então, liga para a mãe, liga para o pai, liga para a avó, faz vídeo, eles não sabem fazer, liga por vídeo, ensina, mostra que tá tudo bem. Isso vai passar, daqui a pouco as coisas vão voltar, o social vai voltar a acontecer no presencial com as novas mudanças, mas vai acontecer. Então, para você não alimentar ainda mais essa questão do isolamento, do peso dessa palavra, procure alimentar a tua vida social com os amigos próximos e com família da maneira que dá, seja online, à distância, como der. Exato. Né? Até para a sua saúde mental. Né? Há um tempo atrás, até dei esse exemplo numa outra live que eu fiz. Uma amiga minha, ela fez aniversário. E daí, dentro desse aniversário dela, a gente não podia, lógico, tá lá, foi bem no começo da quarentena. E combinamos entre amigas, a gente comprou um bolo e mandou entregar lá. E a gente tava numa videochamada, né? Daqui a pouco o bolo chegou, entendeu? O bolo chegou, a gente cantou parabéns ali, ela ficou super emocionada. Foi uma maneira que a gente conseguiu de estar perto dela, de mostrar que a gente estava presente ali, mesmo à distância. Se esse daqui, infelizmente, entendeu? Lógico que a gente quer o contato, a gente quer abraçar. Mas se esse daqui é o jeito que a gente consegue para ficar perto das pessoas queridas, faça isso. Eu tenho amigos, gente, e amigos não, clientes, entendeu? Tenho clientes e amigos também, tem uns amigos também que fazem isso, que estão fazendo happy hour por videoconferência. Eles ligam a câmera, pegam a cervejinha e ficam conversando e ficam lá bebendo. Tem gente que assiste filme à distância. Vamos ligar o filme junto? Liga o filme e faz comentário, e a série preferida. Então, dá pra gente se adaptar, entendeu? Da maneira que pode. Eu acho que vamos tentar fazer com que essa situação ela seja o mais leve possível. Ela já é pesada por si só. Vamos tentar transformar ela em algo possível para ser suportado, né, Lê? Com certeza. Eu acho que nós precisamos estimular bons comportamentos, sabe? Eu acho que a vida social, ela proporciona para o nosso cérebro muitos estímulos positivos. Sabe quando você tá com preguiça, na época que a gente estava saindo, com preguiça de sair, você fala, acho que hoje eu não vou. Aí você vai e depois você fala, que bom que eu fui, porque é muito bom estar no social. E estimula a habilidade verbal. Se você está muito tempo sozinho, só está assistindo televisão e está no celular, né, sem conversar com pessoas, então você acaba tendo novos estímulos, coisas diferentes para a sua vida nessa quarentena dentro de casa. Então, só tem a agregar, sem dúvidas, né, Ká? Então... Com certeza. Lê, que mensagem que a gente poderia deixar aí, uma mensagem positiva para o pessoal que está nos ouvindo, que está precisando de uma mensagem nesse momento, de esperança e tudo mais? Olha, Ká, a mensagem de que a mudança é necessária. Agora, eu tô vendo o bichinho atrás de você. A mudança é necessária. Gente, eu tentei disfarçar, mas não deu, ó. Eu tava doida para ver os cachorrinhos. A mudança, eu acho que assim, o primeiro ponto é que sairemos transformados de tudo isso, né? Mais fortes, resilientes, com novas oportunidades, a oportunidade da mudança, né? Eu acho que aquela pessoa que tem a sua dificuldade para mudar, que tem o seu medo, vai poder trabalhar agora essa questão do autoconhecimento, olhar para si, valorizar mais relações sociais e estar disposta, estar mais motivada a transformações futuras. Eu acho que nós estamos passando por algo que a gente nunca passou e é transformador num nível que a gente nem tem noção. Então, se nós estamos passando por tudo isso, imagina o que a gente não aguenta, não é mesmo? Então, eu acho que somos seres adaptáveis. Mas é isso, acho que a gente tem que olhar tudo com bons olhos, bons pensamentos e qualquer coisa estamos à disposição, né, Ká? Mas
Antes disso, Carlos, a gente finalizar, eu preciso agradecer todo mundo que está aqui. Agora a Gi, a nossa psicóloga que atende com a gente lá na clínica, está aqui, batendo palminha. Várias amigas aqui eu percebi, paciente, ex-paciente, muito obrigada, muito legal, né, cara? Depois a gente lê com calma os comentários, gente, porque eu sou muito perdida em live, eu fiquei lendo, mas eu não conseguia responder. Depois a gente olha tudo. É um plano que a gente tem, né, que é um projeto que a gente tem, novas lives. Então, muito obrigada de coração. E a mensagem é essa, é positiva, procure o autoconhecimento, procure olhar para dentro, procure ativar a escuta. Eu acho que está tão carente, o povo está tão carente de escutar. Às vezes a pessoa só precisa falar. Então, seja um bom ouvinte, né? Dê atenção aos pais, aos avós, sempre com uma boa mensagem ali. Tô lendo tudo e tentando responder aqui. Mas é isso, é a mudança e é pro bem, né, Ká? Exatamente. Tem vez, gente, que é depois de uma tempestade que o arco-íris sai. Entendeu? E então a gente tem que entender que algumas coisas negativas acontecem, a gente está sujeito a isso, a sofrer aflições, a ter insegurança, a passar por dificuldades, entendeu? Mas a gente sabe que sempre tem uma luz lá na frente, a gente sabe que muitas vezes a gente passa por um turbilhão de coisas, mas sempre acontece algo ali na frente de positivo. Então, manter a fé, a esperança acesa é muito importante. Se você tem uma crença, entendeu? Se você tem uma crença em Deus, independente da sua religião, coisa e tal, esse é um momento de você se apegar a ela também. É o momento de você olhar para isso, olhar com esperança, olhar com fé, acreditar, entendeu, no futuro melhor, acreditar que as coisas são possíveis, tá? Porque o nosso pensamento, ele cria, entendeu, as coisas, a gente pode sonhar. Sim. E a gente, a diferença nossa, o que muda a gente dos animais, etc., é que a gente não tem só instinto, a gente é um ser racional e a gente pode fazer nossas escolhas. Então, sonhe, continue sonhando. Enquanto você estiver sonhando, entendeu? A vida ela é possível para você. E acho que essa é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento. É olhar para o futuro, independente das mudanças que tivermos que fazer, é continuar sonhando. Eu vou dar um exemplo aqui, gente, que rapidinho para encerrar, mas eu estava com um casamento marcado dia 18 de abril, né? Agora, no meio da pandemia, eu tudo pago, tudo organizado, tudo lindo, maravilhoso, entendeu? E o casamento não saiu do jeito que eu gostaria. Ou melhor, o casamento, aquele casamento que estava tudo planejado, ele não saiu, na verdade, né? Mas demos continuidade, estamos casados, tudo, demos continuidade, tudo certinho. Mas não foi como a gente planejava. Porque eu sonhei com uma coisa, eu sonhei com o vestido, eu sonhei com a decoração, eu sonhei com a música, eu sonhei com tudo. Mas esse sonho foi alterado, tá? Mas nem por isso eu posso me deprimir e ficar fechada nisso e falar assim, pronto, agora acabou, entendeu? Eu não vejo esperança. Eu ainda tenho que acreditar, entendeu? Que essa festa que eu queria realizar, ela vai acontecer lá na frente. Vai. E quer saber bem a verdade? Ela vai ser muito mais bacana, sabe por quê? Porque a resiliência aconteceu, a questão de você ressignificar, entendeu? O amor permaneceu, e o amor sobrepõe todas as coisas. Acho que é isso que é o mais importante. Não era em si só uma festa de casamento, é a questão de ter um parceiro, de ser feliz. E no agora, eu podia ter adiado o casamento também, ter casado depois. Eu falei assim, não é agora isso, porque esse é o significado do relacionamento, esse é o significado verdadeiro do casamento. Não é a festa em si, é eu ter alguém do meu lado, eu estar feliz com ele. E lá na frente, quando essa festa acontecer, eu estiver com os meus amigos e puder reunir, não sei se vai ser esse ano ou ano que vem, entendeu? Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu sei que vai ser muito feliz, entendeu? Vai ser feliz e vai ter um significado enorme, sabe? Vai ser muito mais emocionante do que seria se eu tivesse casado em abril. Então, para de ficar olhando e falando assim, meus sonhos mudaram, eu interrompi um sonho, etc. Sonhe coisas novas. Sonhe, ressignifique o seu sonho, ressignifique sua vida. A vida, ela é boa, ela é importante isso, gente, porque a gente pode modificar o tempo todo, a gente altera o tempo todo. Sim. A gente cria uma coisa aqui, cria outra ali. Isso é o mais gostoso da vida, entendeu? As incertezas. É você poder se recriar, né, Lê? Com certeza, com certeza. E aí que você falou que é o amor, né? Agora é tempo de, mais do que nunca, do amar. Esteja com os seus, cuide dos seus, né? Estenda a mão para aquele que está precisando, seja um familiar, seja um amigo, se faça presente, mesmo à distância, né? E é tempo de transformação. Sim. E isso é muito bom, isso é muito bom. E conte com a gente, não é mesmo? Sim!
Gente, um grande abraço, um beijo enorme para vocês. A gente Beijo, tá adorei, aqui, tá? eu Para adorei. precisar. A gente tá dando prioridade, principalmente agora, para fazer alguns atendimentos online, tudo. Acho que isso é bacana, é a maneira que a gente consegue, de certa forma, alcançar mais pessoas, tem pessoas que estão distantes da gente, tudo. Então, se você tiver interesse de fazer atendimento e tudo mais, se estiver passando por alguma dificuldade, entre em contato com a gente. Tem vez, gente, que eu demoro um pouco para responder, mas tem vezes que eu tô atarefado o dia inteiro, eu tô atendendo, eu tô isso, aquilo. Mas, viu, eu tô aqui, tá? Eu amo vocês, eu tô aqui e logo eu volto atendo. A minha cachorra destruiu ali, ó. Ela fez o maior barulho no meio da live, tá? Eu peço desculpa, não teve como conter. Não, isso aí, Cá, só para reforçar o que eu tinha falado antes. Se alguém quiser alguma ferramenta de como controlar a ansiedade, Sim! exercício de relaxamento com crianças, para nós, mande um inbox, um direct para mim, para cá, a gente passa, tá bom? É porque a psicologia, Sim. né, Cá, tem tanto tema e tem tanto. Isso que a gente está falando da psicologia comportamental só, né? Então, fica difícil trazer tudo em uma live de 1 hora. Então, mande para nós que a gente passa, tá bom, gente? É isso, eu amei minha primeira live, quero mais, mas eu agradeço muito essas pessoas queridas que estão aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, de coração. Sim, gente. Um Beijo. grande beijo, obrigada pela presença de vocês e a gente se vê numa próxima. E quem Sem sabe, né, dúvida. Lê? Falando do quê? Falando do quê? Ferramentas para ansiedade? É uma boa, é uma boa. Podemos fazer uma enquete, né? É isso aí. É isso aí. Vamos deixar uma enquete aí. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês gostariam de sugerir, algum tema, a gente tá aqui, tá? Um grande beijo, boa noite para vocês e mantenha a esperança acesa. Pensamentos positivos, gente. Beijo, gente. Tchau, Lê. Tchau.